Dá pra cortar essa parte, né? Fala pessoal, estamos aqui no nosso terceiro episódio no livro de Atos. Eu tenho certeza que Deus já falou bastante com você em relação aos últimos dois, e hoje a gente vai falar um pouco da equação da igreja primitiva e como que ela se organizou depois do derramar do Espírito Santo. Então vimos no episódio passado, o Espírito Santo veio sobre os discípulos, eles estavam todos juntos em unidade, o Espírito Santo veio, eles falaram em outras línguas, Pedro se levanta, prega o evangelho, 3.000 são salvos, e a pergunta agora é, o que você faz pós mover de Deus? Então uma coisa é você ser encontrado pelo Espírito Santo numa conferência, num evento, tem aquela experiência de um despertamento espiritual. Agora a pergunta é, e o pós? O que acontece no dia seguinte? Será que aquilo é o final, é a linha de chegada, ou existe algo a mais? Então vamos aqui para Atos 2, a gente continua então nesse episódio em Atos 2, no versículo 40 ao 47. Pega a tua Bíblia, pega o teu caderno, segue aqui o canal, manda o vídeo para geral e vamos juntos. Versículo 40. E com muitas outras palavras ele testificava e exortava. Então Pedro aqui, ele traz uma exortação. A exortação fazia parte da igreja primitiva, mas hoje tem muito mimimi. Não fala isso, não fala aquilo. Ai, meu coração, eu tô ofendido. Pedro não estava preocupado com isso, ele exortava. E a exortação dele era: salvai-vos desta geração perversa. Então, ele está trazendo uma mensagem dura para quebrantamento. Então, os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados. O evangelho é boas notícias, meu irmão. Então, você vai ver aqui que esses 3.000, naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Esses 3.000 não estão assim, meu Deus, agora eu vou aceitar Jesus, e a minha vida, e agora, como é que fica? Não, eles receberam essas boas notícias com alegria. Escreva isso aí, o povo de Deus tem que ser o povo mais feliz da face da terra. Tem que ser igual a risada lá que eu falei no episódio passado, onde o meu amigo ficou 30 minutos dando risada na presença de Deus. Agora o povo aqui tá alegre, por quê? Porque estavam sendo salvos dessa geração perversa. Evangelho é alegria, então tem a morte, tem a semente, ela morre em primeiro lugar. Só que depois ela dá fruto e tem alegria na frutificação. E eles, agora a gente vai entrar na equação. Eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Vamos então destrinchar aqui o versículo 42. Eles continuaram firmemente. O que a gente vê aqui? Perseverança e constância. Então, pós-mover, não é que, agora a vida é só fluir, vou só voar nas asas do Espírito e não tenho mais dificuldade nenhuma. Não, você tem que continuar, você tem que ser constante. Então, pós 3.000 almas sendo salvas, esses 3.000 continuaram. Então, o desafio não é receber, é permanecer. Um dos desafios para a nossa geração, e eu falo como pastor de igreja local, é permanecer, é ter constância. Eu vejo muita gente inconstante, levado de cá para lá, de lá para cá, porque não tem firmeza doutrinária. Então você vai ver aqui que esse povo aqui que se arrependeu e foi batizado e foi salvo, eles continuaram na doutrina dos apóstolos. Ou seja, tinha Bíblia, tinha Escritura, tinha apreço pela palavra. Escreva aí, apreço pela palavra. Como que está a tua valorização das escrituras? Nós começamos lá atrás, durante a pandemia, com esse devocional, que era uma live, simplesmente porque tinha muito jovem parado dentro de casa, quando estava tudo fechado, se afundando em Netflix. Eu não tenho nada contra seriado, alguns eu tenho, bem pesados. Agora, se você quer ver um filme, descontrair, assistir futebol, eu gosto muito de futebol, tô muito feliz com os títulos do meu time Palmeiras, que não para, tá empilhando taça. Agora, o entretenimento, ele não pode roubar
o lugar no meu coração da devoção. Como é que está a tua leitura da palavra? Será que a única exposição que eu tenho da palavra é quando eu ouço meu pastor pregar no domingo ou tenho o hábito de ler as escrituras diariamente? Cara, tem um plano de leitura. Leia a Bíblia uma vez por ano. Não que você vai ler uma vez por ano, mas a Bíblia inteira uma vez por ano. Cada dia você pega 4, 5 capítulos. Tem muitos bons planos de leitura, onde você vai ter então essa rotina, esse hábito de estar exposto à palavra e deixar a palavra de Deus ministrar o seu coração. Sabe um dos problemas da nossa geração? Tem muito eu sinto, eu acho, eu acredito, eu vejo e pouco está escrito, que é a maneira que Jesus ele diz no deserto ao diabo. Está escrito. Então eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Você vê que Atos 2 começa em comunhão, todos juntos, e depois eles continuam em comunhão. Isso aqui, meu irmão, você que já esteve em igreja por mais de 2 anos, você vai ver que às vezes é um desafio. Tem aquele ferro, assim como ferro afia ferro, um irmão afia o seu outro irmão. A gente lê o texto de Provérbios, é lindo. Você já viu ferro afiando ferro? Sai faísca. Tem confronto, tem dificuldade, alguém que pisa no teu calo. O pastor não falou comigo. Agora, você tem perseverança, constância para continuar em comunhão, mesmo quando você enfrenta algumas dificuldades? Ou será que você é parte da geração dodói, mimimi, que o metiolate não podia nem arder? Ai, meu Deus do céu, eu já tenho que mudar de igreja. Então nós temos muita gente pingando de igreja para igreja porque procura igreja como um clube social para alimentar a sua alma. Pergunta é, onde que Deus quer que você esteja? Onde que Deus quer que você esteja em comunhão? Qual que é a tua tribo? Não tenha o seu círculo principal de amizades em alianças almáticas, tem que ser uma aliança espiritual. Essa comunhão aqui eram daqueles que foram salvos, quebrantados, se arrependeram. Pastor, quer dizer que eu tenho que não posso ter amigo do mundo? Claro que não, você tem que ter amigo do mundo, você que vai evangelizá-los. Agora, você tem que estar em comunhão com o corpo de Cristo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eu diria que esse ponto 2 aqui é tão desafiador quanto o primeiro, porque a geração de jovens hoje tem experiência, tem momentos de adoração, conferência, mas não tem Bíblia e não sabe o que é comunhão. Não valoriza a comunhão muitas vezes, é o crente do YouTube, é o crente da internet. Não. As práticas da igreja primitiva precisam ser observadas para a igreja hoje. Eles tinham apreço pela palavra, também estavam em comunhão, no partir do pão e nas orações. Você vê aqui então Bíblia, comunhão, vida, tempo de mesa, relacionamento e oração. Não existe avivamento sem oração. Não existe mover de Deus sem oração. Não existe poder de Deus sem vida de oração. Uma vez perguntaram para Billy Graham, como que você se prepara para uma cruzada? E ele respondeu de 3 maneiras: oração, oração e oração. Nós vemos que a igreja primitiva orava. Isso é importante. Nós temos hoje muitas luzes e ferramentas e LED, isso e aquilo, eu sou completamente a favor disso. Agora, como que está a tua vida de oração? E sobreveio temor. Fala comigo, temor, ou anote aí no teu journal, temor a toda alma. Então não era apenas um evangelho da alegria. Óbvio que tinha alegria. Eles receberam a palavra alegremente, mas eles também tinham temor. O que é temor? É uma reverência profunda. Senhor, eu não quero viver de qualquer maneira. Eu não quero viver nessa onda da hipergraça, de agora que eu fui salvo, eu vivo da maneira que eu quiser. Não, eles tinham temor. Será que eu estou ferindo o coração do Senhor? Será que eu estou alegrando o Espírito Santo? Será que eu estou fazendo jus ao sacrifício de Jesus naquela cruz? Deus, eu quero ter o temor do Senhor. Eu quero ter essa reverência profunda. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então escreva aí, sobrenatural. Você então vê doutrina dos apóstolos, comunhão, relacionamento, oração, temor
e sinais e maravilhas. Era uma igreja que se movia em sinais e maravilhas. Nós iremos ver isso já no próximo episódio, quando um homem é curado de maneira sobrenatural. Iremos falar de cura física. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens conforme cada homem necessitava. Generosidade. Então, mover não era só no âmbito espiritual, tinha uma ação prática. Então, você vai ver aqui que os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Isso aqui não é comunismo. Eu já vi muito crente de esquerda, se é que existe, mas crente de esquerda querendo defender comunismo, utilizando aqui o versículo 44. Olha, a igreja primitiva, eles estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Isso aqui, a igreja primitiva já vivia comunismo. Não, 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 não. Comunismo é imposição. É você dar ao Estado por obrigação e o Estado, então, ele tem o dever de suprir a carência do povo. É diferente. Aqui, o evangelho não ensina a dar por obrigação, é dar por alegria. Você vai ver Paulo ensinando aos coríntios que Deus ama quem dá com alegria. Meu irmão, eu nunca vi ninguém pagar imposto com alegria. Tem que pagar, dai a César o que é de César. Mas você não dá com alegria. Agora, esse cristianismo aqui, essa generosidade é quando Deus invade o teu coração e você entende, que você é apenas o mordomo, ele é o Senhor de todas as coisas. 2, o seu DNA é generoso. Por quê? Porque Deus é generoso. E você nasceu de novo, você tem agora o ADN, o DNA do céu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Uma vez eu perguntei para um líder de adoração que participou bastante daquele mover de despertamento, de adoração que aconteceu em BH, em Belo Horizonte, anos atrás. E aí eu perguntei assim, o que mais te marcou? Ele parou, pensou, falou assim, uma das coisas que mais me marcou. Sim, teve muitos sinais, maravilhas, pó de ouro, arrependimento, quebrantamento, mas o que mais me marcou foi um momento de oferta, onde as pessoas estavam ofertando tanto, e aí vem uma criança, e algumas crianças davam sapatinhos no altar, outras deixavam seus carrinhos, brinquedos. Você não ensina isso para criança. Isso aqui é um mover genuíno de Deus, onde existia temor, sinais, maravilhas e generosidade. Então, o avivamento também vai produzir generosidade na vida do crente. E perseverando todos os dias, concordemente no templo e partindo o pão de casa em casa. Então, vamos sublinhar aqui: no templo e partindo o pão de casa em casa. Comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração. O que eu vejo aqui na igreja primitiva? Valorização daquilo que era pregado no templo, mas também valorização da igreja nas casas. São as casas de Atos. Muitos milagres você vai ver que aconteciam nas casas. Atos 12, a gente vai chegar lá ainda, mas a igreja está em oração, Pedro está preso, e aí Pedro sai da prisão e ele vai para a casa da irmã Maria. E a igreja estava orando na casa de Maria, mãe de João Marcos. Então existia essa grande ênfase, não só a estrutura de um templo, mas também o evangelho que se expandia nas casas. Que a sua casa seja um ambiente de avivamento. Que a sua casa seja um ambiente da atmosfera do céu. Que a sua casa seja um lugar de adoração. Que a sua casa seja um lugar de discipulado. Que o teu casamento venha refletir a atmosfera celestial. Que os teus filhos sejam discípulos do Senhor. Essa era a igreja de Atos. E louvando a Deus e tendo o favor do povo, o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que iam sendo salvos. Então, versículo 47, louvando a Deus, adoração. Então, eles adoravam a Deus constantemente, ganhavam o favor do povo e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A gente vê, às vezes, muito problema de igrejas com os vizinhos. E muitos dos problemas, eu estou aqui com um músico aqui no estúdio, vai passar por música alta. Então a música alta, a bateria, o PA gera problema. Você vai ver na igreja primitiva que eles louvavam a Deus e tinham um favor do povo. Então essa adoração
que atraía a presença de Deus, também trazia favor com o povo. E sim, tinha oposição, a gente viu no capítulo anterior e vai ver no capítulo 4. Tem muita oposição. Você quer viver avivamento? Tenha casca grossa, porque vai ter crítica, mas também vai ter favor de alguns. Eles tinham favor do povo. E aí você vê que nessa atmosfera de doutrina dos apóstolos, de oração, de comunhão, de generosidade, templos e casas, adoração, o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O acréscimo não era só no culto de domingo, era uma expansão diária. Aonde você está, você é agente do reino para a expansão diária do reino de Deus. Eu creio nessa grande onda de salvação que vai tocar as escolas, vai tocar as faculdades, vai tocar os bairros, vai tocar as empresas, vai tocar os mercados, quando a igreja estiver ativa e consciente que o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Então, desafio para hoje. 1. Como é que está a minha vida de apreço pela palavra de Deus? 2. Como está a minha vida de comunhão? Será que eu estou machucado, amargurado, distante? Faço parte da igreja da internet? Ore, pergunte, Deus, onde que o Senhor quer que eu congregue? Onde que eu vou servir? Onde que eu vou estar em conexão, em comunhão? 3. Como está a minha vida de oração? Eu tenho essa constante vida de oração? Eu permaneço em oração? 4. Como é que está a minha vida de generosidade? Aqui eu não falo de dízimo. Dízimo, cara, a gente não vai ter tempo de falar de dízimo aqui. Eu quero indicar alguns vídeos. Pode assistir um vídeo do pastor Luciano Subirá que fala sobre dízimo. Incrível. Assista também um vídeo onde nós falamos do princípio da mordomia aqui na Zion Lisboa ou também na Zion São Paulo com o pastor Teófilo Hayashi. Nós cremos no dízimo, mas o dízimo é o quê? É obrigação para o crente que entende o princípio. É mandamento. Agora, a generosidade é aquilo que vai além da obrigação. Como que está a tua vida de generosidade? De servir, de ajudar, de estar constantemente com esse coração disposto à expansão do reino, sim na igreja local, mas também com os irmãos à sua volta. 4, ou melhor, 5, como está a tua vida de adoração? Faz o check. Fala, Espírito Santo, eu quero ser realmente real aqui. Realmente real é uma boa, né? Eu quero ser vulnerável, transparente. Como que está a minha vida? E peça ajuda ao Espírito Santo, porque eu creio que aquilo que foi verdade para a igreja primitiva lá atrás é verdade para a igreja hoje. Que Deus te abençoe poderosamente. Fica ligado porque no próximo episódio iremos falar sobre cura e o que aconteceu enquanto Pedro e João estavam indo orar. Que Deus te abençoe e até a próxima.